Se falava aqui em sonhos. Como diz o Dr. Miles Monroe, os maiores sonhos não estão na água e nem na floresta, está no cemitério. Só para os bravos e para os corajosos e para aqueles que têm fé é que conquistam as grandes coisas na vida. Eu me lembro quando o pastor Paulo chegou aqui em Poços de Caldas, ele encontrou muitos problemas aqui, mas Deus foi dando graça e foi resolvendo. Eu estou aqui bem antes do pastor Paulo, mas quando o pastor Paulo chegou a Poços de Caldas, né, nós vimos uma mudança muito grande, né, uma transformação da igreja naqueles dias. E o pastor Paulo, ele chegou, reuniu com todo mundo, conversou com as pessoas, mostrando que do jeito que estava, não estava bem, que era necessário que a igreja fosse uma igreja unida, uma igreja de visão. No primeiro ano que ele estava aqui, nós fizemos 42 dias de jejum e oração. Essa madrugada com Deus que ele faz hoje, ele fazia em julho, era muito frio, fazia 42 dias de madrugada com Deus. E aí, sabe o que ele ensinava a gente a fazer? Não tinha, era só a igreja antiga ali, né? Que não tinha nada, não era a propriedade da igreja aqui. E ele ensinou, colocou no coração da igreja, dos irmãos, que a gente precisava adquirir isso aqui para a igreja crescer. Então ele ensinou a gente a colocar as mãos na parede, né? Na parede aqui do lado de cá da igreja antiga, todo mundo colocava a mão na parede e profetizava que aqui seria a nova igreja que ia ser construída. E as pessoas começaram a absorver aquilo, colocar no coração aquele desejo de fazer um trabalho maravilhoso, fazer a igreja crescer. E o sonho dele era construir uma grande catedral. Esse era o sonho que ele veio implantar. E ele, com seu dinamismo, com sua perspicácia, ele conseguiu, comprando as casas em volta, comprando os terrenos, comprando todas as coisas. E devagarzinho foi fazendo a planta e foi construindo uma grande igreja. A igreja quadrangular de Poços de Caldas era 6 igrejas, hoje tem 15 igrejas em Poços de Caldas. E a região também cresceu muito, muitos terrenos foram adquiridos. Foi uma grande provisão de Deus para a nossa vida e para a vida do pastor Paulo. E assim, ele foi aproveitando cada espaço desses terrenos que foram adquiridos. Trouxe o ITQ para Poços de Caldas. Olha, nós temos acampamento totalmente reformado, um grande acampamento, que hoje nós temos uma estrutura imensa lá para fazer encontros de casais, encontros de jovens, e o ministério dele não parou. E a igreja foi crescendo, muitas vidas sendo batizadas, muitas pessoas aceitando Jesus. Coisa maravilhosa está acontecendo no ministério do pastor Paulo, que essa igreja está sendo honrada através da vida dele. O Paulo, como esposo, é um homem que é um servo de Deus. Tudo ele precisa da gente, mas ele é um excelente lavador de louça e passa aspirador em casa. A gente divide as funções, sempre dividimos as funções em casa, tanto domésticas quanto com os meninos. Ele é um bom pai, ele é um pai que acorda de noite, vai ver o que a criança está fazendo, conta história, tá junto em tudo. Mas eu acho que o Paulo foi um grande marco na minha vida quando eu fiquei doente, que às vezes à noite eu levantava, ele levantava correndo. Eu mexia na cama, o Paulo já estava acordado. E até hoje é assim. Às vezes eu não sou de levantar muito à noite. Então quando eu levanto à noite, ele fala assim: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Então o Paulo, como marido, ele é muito cuidadoso. Como pai, também muito cuidadoso. E o que eu admiro nele também é a forma com que ele tem profundidade com Deus. O Paulo
Ele investe muito tempo em oração. Muitas vezes a gente chega em casa, ele está falando sozinho no quarto, você fala, quem será que está falando? Chega lá e está orando. Então, assim, ele é um homem que realmente, ele não carrega só uma persona de pastor, ele não carrega só uma persona de um homem socialmente aceito, mas ele é um servo de Deus e um grande homem mesmo de Deus. E queremos agradecer ao pastor Paulo. Hoje ele está completando mais um ano de vida, né? Nós queremos parabenizá-lo também por essa data tão preciosa, tão importante na vida dele, na vida da família e na vida da igreja como um todo. Que Deus continue abençoando o senhor cada vez mais. Deus abençoe, pastor Paulo.